A questão 7 vai ter a ver aí com a manipulação de arquivos. Então a gente já viu isso em aula, já compreendeu que prioridades o Windows usa quando a gente está copiando ou movendo o arquivo. Vamos compreender melhor certinho aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó, em um computador com um mouse e o sistema operacional Windows 10, ambos em suas configurações padrão, beleza? Ao se arrastar com o mouse, mantendo-se o seu botão esquerdo pressionado, um arquivo X, então vamos lá, ele pega um arquivo qualquer, dá um clique, segura esse clique, ele não solta e arrasta. Então vamos ver o que ele está fazendo. Ele está arrastando de onde para onde? Está arrastando de uma pasta A para uma pasta B. Beleza. E ele quer saber como que o Windows vai fazer isso. Quando a gente pega um arquivo de uma pasta e arrasta ele para outra pasta. Então ele quer saber o seguinte, se ele vai copiar, se ele vai mover, o que vai acontecer. Beleza. E aí a gente já sabe, a gente já viu essas prioridades aqui no Windows. Ele fala o seguinte, ó. Primeiro, antes de mais nada, vamos compreender unidades de disco. Então, mais uma vez, unidades de disco a gente já viu que é qualquer dispositivo de armazenamento que a gente coloca no nosso computador, ou seja, um pendrive, um HD externo, uma unidade de DVD, se você tiver um leitor de DVD. Então, cada um desses ele vai considerar uma unidade, tá? E aí ele fala o seguinte na opção A. Se eles estiverem em unidades diferentes, como seria diferente? Vamos supor, tá colocando de um pendrive para um HD. Beleza, então seria diferente, né? Então, ele vai ser o quê? Copiado para B e automaticamente aberto? Então, vamos lá. Independente da gente saber se essa opção está certa ou não, ele só abriria o arquivo, né, se ele falasse que ele clicou 2 vezes. Que a gente sabe que no Windows, para abrir um arquivo, a gente clica nele 2 vezes. Então, o Windows não abre nenhum arquivo automaticamente. Então, automaticamente, vamos eliminar aqui essa opção. Somente por isso, porque ele falou que abriu de forma automática. Então, essa opção não é válida. Depois, na letra B, ele fala a mesma coisa. Ó. Em unidades de disco diferentes, ou seja, de um HD para o pendrive, por exemplo, tá? X será retirado de A e copiado em B. Então, será que o Windows faz isso? Quando a gente está copiando um arquivo qualquer, né? Veja bem, quando a gente fala copiando, tem que ser arrastando com o botão do mouse. Se a gente apertar Ctrl C, Ctrl V, isso não valeria para essa questão aqui, tá? Tem que ser arrastando com o botão do mouse. Em unidades diferentes, será que ele retira ou será que ele mantém? Vamos ver, então, deixar essa letra B aqui em aberto, tá? Depois, se eles estiverem na mesma unidade de disco, ou seja, está copiando do HD para o mesmo HD, tá? O X será o arquivo, né? X é o arquivo. Será retirado da pasta A e copiado para a pasta B. Opa, legal. Isso aqui parece bacana. Mas vamos ver depois esse funcionamento certinho. Depois ele fala, na mesma unidade, de novo, ó. Então, do mesmo HD para o mesmo HD. O arquivo vai ser copiado na pasta B e a versão que se encontrava em A será colocada na lixeira. Então, essa também, assim como a gente sabe que ela não está correta, porque senão, para isso, ele precisaria ou arrastar esse arquivo para a lixeira ou apertar Delete no teclado, né? Como a gente já viu também essa tecla de atalho, ou também clicar com o direito e clicar em apagar, né? Então, ele não fala que ele faz isso, então o arquivo não vai para a lixeira, essa resposta está errada. Depois, a E, ele facilita para nós também, assim como na A. Independente do que ele fala aqui, ó, ele fala que vai ser automaticamente aberto e, mais uma vez, o Windows não abre nada automaticamente. Sobrando, então, somente as alternativas B e C. O que a gente precisa saber aqui para responder elas é o seguinte. Ó, vamos supor aqui que a gente tenha aqui a pasta A, seja um HD, e a pasta B seja um pendrive.
Beleza. O arquivo que ele tá, o arquivo X, está aqui, ó. Aí aqui é bastante simples. Se ele clica e arrasta para o pendrive, ele copia. Se ele clica e arrasta para uma pasta que está dentro do próprio HD, ele move. Quando ele move, ele tira o arquivo de um lugar e coloca em outro. Isso que é o nosso mover, tá? Então, copiar, ele gera uma cópia, ele mantém nos dois, no A e no B. E mover, ele tira de uma pasta e coloca na outra. O que vai mudar? Justamente isso, se eles estão em unidades diferentes ou na mesma. Compreendendo isso, a gente já consegue responder aqui, ó. Então, a B fala, em unidades diferentes, ele retira do A e copia em B. Então, tá errado, porque ele não retira, ele não move, ele só copia, tá? E aí sim, sobrando a nossa resposta C, exatamente isso. Se um arquivo está na mesma unidade que ele quer copiar as duas pastas, aí ele move, ele retira de um e copia no outro. Então aqui na tela, pessoal, para a gente representar de vez esse exercício e não ter nenhum tipo de dúvida, vamos usar esse exemplo aqui. A gente tem uma janela aqui, a nossa unidade C, dois pontos, aberta, tá bem? E aqui a gente tem o nosso computador mostrando todas as nossas unidades. Então a gente vai conseguir visualizar o que ele vai fazer aqui dessa vez. Então veja bem, pegando esse arquivo, eu vou clicar e vou arrastar para cá. E aí vou soltar em alguma das duas unidades, como ele falou lá. Né? Então é como se aqui fosse a nossa pasta A e a pasta B, não importa, a gente não sabe onde está, o exercício não fala isso para a gente. Então poderia ser em qualquer unidade, como ele mesmo falou. Então vamos lá, clicando e arrastando. Ó, como C dois pontos aqui, ó, é a mesma unidade onde o arquivo está, ele fala o seguinte, ó, mover para C dois pontos, ou seja, ele iria tirar o arquivo daqui para colocar aqui. E aqui no pendrive ele fala o seguinte, ó, copiar, ou seja, ele ia manter o arquivo aqui e copiar para o pendrive. Por isso que a nossa resposta correta é a C.